Vamos ao nosso momento quiz de hoje. Quais são as medidas de tendência central? Quando eu devo usar a média? O que é a moda? Como é definida a mediana? Antes de iniciar a aula de hoje, vale a pena uma pequena revisão. As medidas de tendência central, por definição, são medidas numéricas exatas que sumarizam como uma determinada variável se apresenta na amostra ou população. A depender do tipo de variável, nós usaremos uma ou outra medida de tendência central. Se a variável for qualitativa nominal, nós usaremos a moda como medida de tendência central. Se a variável for qualitativa ordinal, normalmente se usa a moda, mas se houverem muitas classes, pode haver a possibilidade de usarmos também a mediana. Já se a variável for quantitativa discreta, nós poderemos usar a moda, a mediana e a média. Entretanto, como vimos na aula passada, o uso da média não é aconselhável para esse tipo de variável, nos restando então a moda ou mediana. Já quando a variável é quantitativa contínua, nós poderemos usar moda, mediana e média. Na maioria das vezes, nós utilizaremos a média. Uma vez que nós tenhamos coletado os nossos dados, nós podemos apresentar esses dados de várias formas. Uma delas é através da sumarização usando uma medida de tendência central, como nós já vimos. Entretanto, o uso apenas da medida de tendência central é muito incomum em estatística. Geralmente, essa medida de tendência central ela vem acompanhada de um intervalo de confiança. Além do intervalo de confiança, é comum também o uso de uma medida de dispersão para os dados, isso é, uma medida de variabilidade. Então, na aula de hoje, nós vamos abordar justamente o intervalo de confiança e os tipos de medidas de dispersão usadas para indicar a variabilidade dos dados. Vamos iniciar pelo intervalo de confiança. O intervalo de confiança, por definição, é um tipo de estimativa por intervalo de valores para um parâmetro populacional desconhecido, que é calculado a partir das observações da amostra e que apresenta uma dada frequência, isso é, um certo nível de confiança de ocorrer. Na prática, dada uma amostra, o intervalo de confiança é o intervalo de valores estimados, onde o valor da média populacional para uma dada variável tem uma certa probabilidade de chance de ocorrer, isso é, tem um certo nível de confiança de ocorrer. Percebam aqui as palavras grifadas, valores estimados. Por quê? Porque a determinação do intervalo de confiança não pode ser feito com a população inteira, tendo em vista as dificuldades de acessar todos os indivíduos da população. Então, nós determinamos o intervalo de confiança por estimativa com base nos valores da amostra. Então, esse valor é estimado. Como ele é um valor estimado, a média verdadeira tem uma dada probabilidade de chance de ocorrer dentro desse intervalo de valores estimados, com um certo nível de confiança. Então, uma vez coletados os dados para uma dada amostra e realizarmos a distribuição de frequência para esses dados e calculado a média para essa amostra, ao escolhermos um nível de confiança de 90%, que significa que entre esses valores de intervalo de confiança dados em termos de desvio padrão ao redor da média, nós teremos 90% de chance de que a média verdadeira, isso é, a média da população, esteja entre esses valores de intervalo de confiança. Se escolhermos um nível de confiança de 95%, o nosso intervalo de confiança aumenta um pouco mais. Então, nós aumentamos os intervalos numéricos, aumentando assim o intervalo de confiança esperado para a média verdadeira.
Ao utilizarmos um nível de confiança de 99%, nós aumentamos ainda mais esse intervalo de confiança, de tal forma que existe 99% de chance da média populacional estar entre esses intervalos de confiança. Então, o nível de confiança determina o intervalo de confiança para os valores da variável em estudo que foi coletada de nossa amostra, e esse intervalo de confiança determina qual a chance da média populacional estar entre esses dois valores. Percebam que aqui o intervalo de confiança ele é representado pelo número de desvios padrões ao redor da média. O desvio padrão é um dos tipos de medida de dispersão para denotar a variabilidade dos dados, que nós abordaremos na aula de hoje. O nível de confiança ele é determinado pela escolha do nível de significância, alfa. Então, tanto o nível de confiança como o intervalo de confiança, eles são determinados quando se escolhe o nível de significância. Esse nível de significância ele é escolhido antes da realização do teste de hipótese. Então, para um alfa de 0,1, isso é 10%, o nível de confiança será o seu complementar, isso é, será 90%. E quando determinamos o nível de confiança e o intervalo de confiança, a probabilidade da média verdadeira estar fora desse intervalo de confiança é inferior a 10%, isso é inferior a 0,1. E eis que surge o nosso P. O P aqui representa a probabilidade dessa média verdadeira, isso é, da média populacional, estar fora do intervalo de confiança calculado para a nossa amostra. Então, P menor do que 0,1 significa que existe uma probabilidade inferior a 10% da média populacional estar fora do intervalo de confiança no nível de significância de 10%. Se nós escolhermos um nível de significância de 0,05, isso é 5%, o nosso nível de confiança será de 95%. Logo, a probabilidade da média populacional estar fora do intervalo de confiança definido é inferior a 5%. Então, nós temos o mais usual da estatística, que é um P menor do que 0,05. Entretanto, nós podemos ainda escolher um nível de significância de 0,01, isso é, de 1%. Com isso, nós aumentamos o nosso nível de confiança para 99%. E a probabilidade da média verdadeira estar fora desse intervalo de confiança determinado é inferior a 1%, isso é, o P é menor do que 0,01. Então, uma vez temos recolhido da nossa amostra os dados de interesse, isso é, o valor da variável dependente de interesse, nós podemos construir uma distribuição de frequências. Uma vez tenhamos essa distribuição de frequência, nós podemos calcular a média para esse conjunto de dados. No exemplo gráfico mostrado aqui, a média para essa amostra foi de 20. Quando nós escolhemos um alfa de 0,05, isso é, um nível de significância de 5%, nós automaticamente determinamos o intervalo de confiança, que é definido por 1 menos alfa. Se alfa é 0,05, o nosso intervalo de confiança é de 0,95, isso é, 95%. O que isso significa? Significa que as chances da média populacional estar dentro desse intervalo de confiança é de 95%. Uma vez tenhamos determinado o intervalo de confiança, automaticamente nós também determinaremos o valor crítico, isso é, o Z. O Z representa os valores a partir dos quais o valor da média estaria fora do intervalo de confiança. Então, quando adotamos o intervalo de confiança de 95%, o valor de Z é de 1,96 desvios padrões, para mais ou para menos. No caso do exemplo aqui apresentado, esses valores variaram de mais ou menos 5. Isso é, o ponto Z positivo é representado aqui pelo valor de 25 e o ponto Z negativo é representado aqui por um valor de 15. Uma vez que tenhamos determinado o intervalo de confiança e o valor crítico, Z, automaticamente nós também saberemos quais os intervalos de valores que estão fora do intervalo de confiança, que é dado por alfa sobre 2.
Como alfa foi 0,05, alfa sobre 2 será de 0,025, isso é, 2,5% para mais e 2,5% para menos. Então, nós temos uma probabilidade inferior a 2,5% da média populacional estar além do valor de Z positivo, isso é, além do valor de 25, e nós também temos uma probabilidade inferior a 2,5% do valor para a média real estar aquém do valor Z-, isso é, aquém do valor de 15. O que nós vemos aqui é o que comumente é representado quando nós utilizamos o valor da média mais ou menos o desvio padrão. Então, nesse exemplo aqui, o valor da média foi 20 e o valor para a variabilidade dos dados em termos de desvio padrão foi mais ou menos 5. De tal forma que o intervalo de confiança para esse exemplo ficou entre 15 e 25. Qualquer valor acima de 25 ou abaixo de 15 estará automaticamente fora do intervalo de confiança. Em uma aula futura, nós voltaremos a falar sobre o intervalo de confiança e de sua importância na aceitação ou rejeição da hipótese nula quando estivermos realizando um teste de hipóteses. Agora eu falarei sobre as medidas de dispersão, isso é, as medidas de variabilidade dos dados. Qual é o significado da variabilidade dos dados? As medidas de tendência central, elas resumem muito bem em apenas um único valor numérico a informação contida na distribuição dos dados de nossa amostra. Entretanto, nós não devemos desconsiderar a variabilidade dos dados coletados de nossa amostra. Vejamos aqui como exemplo um grupo de indivíduos que tem alturas diferentes. Nesse grupo, nós temos uma média para a altura de 1,75 metros. Essa medida de tendência central foi calculada com base nos valores individuais de altura desses indivíduos, dividindo a soma desses valores individuais pelo número de indivíduos. Mas nós podemos perceber que nem todos os indivíduos têm exatamente a mesma altura. Nós temos indivíduos mais altos e nós temos indivíduos mais baixos. E justamente essas diferenças de altura entre os indivíduos em relação à média é que é a nossa variabilidade. Então, usar a média, isso é, usar uma medida de tendência central, é muito bom para sumarizar os nossos dados. Mas usar apenas essa medida de tendência central desconsidera quão grande foi a variabilidade dos dados da nossa amostra. Vamos a um exemplo prático. Os dados nessa tabela se referem a 10 funcionários que possuem o cargo de enfermeiro-chefe em cidades da região metropolitana de São Paulo e Belo Horizonte. São Paulo representado aqui pela sigla SP e Belo Horizonte representado pela sigla BH. Aqui nós temos os valores dos salários desses funcionários em reais. Ao calcular a média dos salários para os enfermeiros-chefes do estado de São Paulo, somando todos os valores individuais e dividindo por 10, que é o tamanho de nossa amostra, nós chegamos ao valor de R$ 5.521,60. Então, em média, o enfermeiro-chefe no estado de São Paulo ganha R$ 5.521,60. A média dos valores de salário dos enfermeiros-chefes das cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, nós chegamos exatamente ao mesmo valor médio, R$ 5.521,60. Entretanto, se vocês observarem, apesar das médias serem iguais, eu tenho variações nos indivíduos de São Paulo muito maiores do que dos indivíduos de Belo Horizonte. Por exemplo, nós temos indivíduos em São Paulo que ganham R$ 9.840 e outros que ganham apenas R$ 3.250. Enquanto que em Belo Horizonte ganham por volta de R$ 5.000, de tal forma que a variabilidade nos salários dos funcionários da região metropolitana de São Paulo é muito maior do que a variabilidade desses dados para a região metropolitana de Belo Horizonte. Quais são as conclusões que nós podemos tirar desses valores? Que as distribuições, mesmo com o mesmo valor de tendência central,
podem apresentar-se muito diferentes quanto à variabilidade de seus dados. Sendo assim, usar apenas a medida de tendência central não nos apresenta um quadro geral de como se deu a distribuição de frequências dos dados para esses indivíduos de nossa amostra. Uma outra conclusão é que à medida que essa variabilidade dos dados aumenta, a tendência central torna-se menos representativa da população. Isso é, se eu tenho apenas o valor de medida de tendência central, com dados que variam muito de indivíduo para indivíduo, essa medida de tendência central ela não nos mostra efetivamente o que está acontecendo em termos de valores para os dados coletados daquela nossa amostra. Qual a conclusão geral que nós podemos tirar? Que realmente nós não podemos usar somente uma medida de tendência central para representar os nossos dados. Teremos que usar uma medida de tendência central associada a uma medida de dispersão ou variabilidade para esses dados. Então, em estatística, nós sempre utilizaremos uma medida de tendência central associada a uma medida de dispersão desses dados, ou a um intervalo de confiança. Tomando como exemplo a medida de tendência central média, ela pode vir acompanhada de mais ou menos o desvio padrão ou mais ou menos o erro padrão da média. Além de que ela pode vir acompanhada de mais ou menos o intervalo de confiança ou a amplitude ou até mesmo o coeficiente de variação. Sendo assim, o desvio padrão, o erro padrão da média, o intervalo de confiança, a amplitude e o coeficiente de variação são medidas de variabilidade dos dados, isso é, são medidas de dispersão dos dados. A mediana geralmente vem acompanhada com as separatrizes, ou com a amplitude ou até mesmo com o intervalo de confiança. Então, as medidas de dispersão dos dados são valores quantitativos que avaliam o grau de variabilidade ou dispersão dos valores de um conjunto numérico em torno do valor da medida de tendência central utilizada. As mais comuns são a amplitude, o desvio médio, a variância, o desvio padrão, o erro padrão da média e o coeficiente de variação. A partir de agora, então eu vou falar sobre cada uma delas, como calculá-las e quando usá-las. A primeira medida de dispersão que nós abordaremos é a amplitude. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valores obtidos para uma variável quantitativa em uma amostra. Nós calculamos a amplitude subtraindo o menor valor, x_min, pelo maior valor, x_max. Xmax, como eu já disse, é o maior valor do intervalo. É o menor valor dentro daquele intervalo numérico. Em aulas passadas, nós já vimos como calcular a amplitude utilizando o prisma. É muito simples. No exemplo aqui, nós temos um conjunto 9 animais, cada um com um peso específico. Para calcular a amplitude, nós precisamos identificar quem é o animal que pesa mais, no caso aqui 245 gramas, e qual foi o animal que pesou menos, no caso aqui 185 gramas. Subtraímos então 185 de 245 e obtemos um valor de 60. Então nossa amplitude aqui são 60 gramas. A amplitude ela tem algumas vantagens no uso. Por exemplo, a vantagem de se conhecer os valores máximos e mínimos dentro do intervalo para os dados que nós coletamos. Outra vantagem é ser uma forma muito simples de representar a variabilidade dos dados. Porém, ela também apresenta algumas desvantagens. A principal desvantagem é que ela depende somente dos valores extremos, que são justamente os menos frequentes e menos significativos em uma distribuição de dados. Nós já vimos que para dados quantitativos, geralmente aqueles valores que estão muito maiores do que a média ou muito menores do que a média, por exemplo, são os valores que têm as menores frequências dentro do nosso intervalo de valores. Outra desvantagem é que duas amostras podem ter a mesma amplitude, mas terem variabilidades bastante distintas no que se refere aos valores intermediários, isso é, os valores entre esses extremos. Uma outra medida de dispersão é o desvio médio.
O desvio médio é o valor médio dos desvios em módulo obtidos a partir das diferenças entre os valores individuais e o valor da média para uma variável em uma amostra. A fórmula do desvio médio é a seguinte: soma-se n valores do 1 até n, onde esses valores são xi, que é o valor individual, menos o valor da média do conjunto em módulo. Uma vez somado todas essas diferenças de x individuais e o valor médio, nós dividimos isso pelo tamanho da amostra. Para ilustrar o cálculo do desvio médio, nós usaremos os mesmos valores do exemplo anterior. Então, nós temos aqui os pesos dos nossos 9 animais. Como calcularíamos o desvio médio? O primeiro passo para calcular o desvio médio é calcular a média desses valores. Então, calculando aqui a média desses valores, nós chegamos a um valor médio de 210 gramas. Depois disso, nós teremos então que subtrair os valores individuais da média. O primeiro deles seria 230. Então, faríamos 230 menos 210, 20. 210 menos 210, 0. 220 menos 210, 10. 200 menos 210, menos 10. 185 menos 210, menos 25. 245 menos 210, 35. E assim por diante. Somando esses valores em módulo, nós teremos o valor de 130. Dividindo esse valor de 130 pelo tamanho da amostra, que é 9, nós teremos um valor de desvio médio de 14,4 gramas. Existem vantagens e desvantagens no uso do desvio médio. As principais vantagens é conhecer a distância média entre os valores individuais do intervalo e a média dos valores. Entretanto, a desvantagem para o seu uso é que leva a complicações na hora de interpretar essa variabilidade, tendo em vista que esses valores foram somados em módulo. Isso é, foi desconsiderada os valores que ficaram negativos. As propriedades matemáticas do módulo não são tão interessantes no que diz respeito à estatística. Justamente por conta dessas limitações do seu uso, ela é muito pouco utilizada nos dias de hoje em estatística. Para resolver justamente as desvantagens do seu uso, surgiu o cálculo através da variância. A variância é a média dos quadrados dos desvios obtidos a partir dos valores de uma variável em uma amostra. Então, para calcular a variância, eu devo somar todas as diferenças elevadas ao quadrado dos valores individuais menos o valor médio. Isso de n elementos. Depois de somar todos esses valores ao quadrado, eu divido esses valores por n menos 1. Se eu pegar o mesmo conjunto de valores usados nos exemplos anteriores, o cálculo da variância se dará da seguinte forma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar as diferenças entre os valores individuais e o valor médio, elevando isso ao quadrado. A média calculada foi de 210. Então, subtraindo todos os valores individuais da média, elevando isso ao quadrado, nós teremos os seguintes valores. Ao somar esses valores, eu obtenho 2.950, dividindo por n menos 1, 9 menos 1, no caso 8, eu terei um valor de 368,75 gramas ao quadrado. Lembrando que a unidade também tem que ser elevada ao quadrado. Quais são as vantagens do uso da variância? Possui propriedades matemáticas muito mais úteis do que as dos desvios médios. Entretanto, ela traz uma desvantagem. Como envolve valores quadráticos, a unidade de medida da variância é igual ao quadrado da medida das observações, no nosso exemplo aqui, gramas ao quadrado, o que dificulta a interpretação dessa medida de dispersão no dia a dia. Uma forma de contornar essa desvantagem é trabalhar com o desvio padrão da média, S. O desvio padrão é uma medida que indica a dispersão dos dados dentro de uma amostra em relação à sua média. Ela é calculada pela raiz quadrada da variância obtida a partir dos valores
de uma variável em uma amostra. Então, tudo o que devemos fazer para calcular o desvio padrão é calcular a raiz quadrada da variância. Usando ainda como exemplo os mesmos dados anteriores, para o cálculo do desvio padrão, primeiro temos que calcular a variância. Então, a variância calculada no exemplo foi de 368,75 gramas ao quadrado. Daí, tudo que temos que fazer é aplicar a raiz quadrada nesse valor e chegaremos a um desvio padrão de 19,2 gramas. Podemos chegar a algumas conclusões sobre o uso do desvio padrão. As conclusões são que o valor será zero quando todos os valores do conjunto de dados forem iguais, isso é, quando não houver variabilidade, e nesse caso não há nenhum tipo de dispersão. Valores muito baixos indicam que os dados estão agrupados muito próximos à média, enquanto que valores muito grandes para o desvio padrão indicam uma maior dispersão. Outra conclusão é que o valor do desvio padrão ele pode aumentar drasticamente com a inclusão de um ou mais valores discrepantes em relação à média desse conjunto de dados. Uma outra vantagem é que a unidade de medida do desvio padrão é a mesma do conjunto de dados, no caso aqui, gramas. E essa é a medida de dispersão de longe mais utilizada em estatística, com muitas utilidades. Algumas dessas utilidades são que o uso do desvio padrão permite inferências estatísticas probabilísticas. Então eu posso utilizar o desvio padrão no cálculo de P para testes de hipóteses. Isso é, testes de hipóteses paramétricos são baseados em distribuições normais, cujos parâmetros são a média e o desvio padrão. Então, o uso do desvio padrão está implicitamente associado a testes de hipóteses. Uma outra medida de dispersão dos dados muito utilizados é o erro padrão da média. O erro padrão da média é uma medida de variabilidade de uma média amostral em relação à média populacional. Sendo assim, ela é uma medida que ajuda a verificar a confiabilidade da média amostral calculada em relação à média populacional esperada. É muito comum em estatística utilizar o erro padrão da média com interpretação errônea. O cálculo do erro padrão da média se dá da seguinte forma. Nós dividimos o desvio padrão pela raiz quadrada de n, isso é, pela raiz quadrada do tamanho da nossa amostra. Para isso, nós temos que inicialmente calcular o desvio padrão e fazemos isso através do cálculo da variância e aplicando a raiz quadrada nesse valor de variância, nós chegamos a um desvio padrão de 19,2. Para o cálculo do erro padrão da média, então, nós pegamos esse valor de 19,2 e dividimos por raiz quadrada de 9, tendo em vista que 9 é o tamanho da nossa amostra, o nosso n. Esse valor, então, dá 19,2 dividido por 3, que, por sua vez, é igual a 6,4. Então, o valor do erro padrão calculado foi de 6,4 gramas. Quais são as conclusões que eu posso chegar sobre o uso do erro padrão da média? Através do uso do erro padrão da média, eu posso estimar o intervalo de confiança para a média populacional com base na média amostral calculada. E isso é muito útil. É muito comum o uso do erro padrão da média em um contexto completamente equivocado. O desvio padrão mede a dispersão, isso é, mede a variabilidade dos dados ao redor da média dos valores para aquela amostra. O equívoco aqui está em empregar o erro padrão da média como uma medida de variabilidade para os dados da nossa amostra. Enquanto que, na verdade, o erro padrão da média mede o quão distante a média calculada para a amostra, isso é, a estimativa, está da média da população, isso é, do parâmetro real. Então, o erro padrão da média, na verdade, é uma medida de erro amostral e não de variabilidade dos dados. Explicando melhor. Aqui à esquerda, eu tenho uma distribuição de frequência para os dados de uma determinada amostra. Uma vez eu calculando a média desses valores, eu terei ideia de como esses valores se comportam ao redor desse valor médio para mais ou para menos. E quem me dá essa ideia é justamente o desvio padrão.
Já no gráfico da direita, que é uma distribuição de frequências para os valores de uma variável na população, eu tenho aqui a média desse valor para a população. Uma vez se eu comparar isso com uma distribuição de frequências para os valores de uma amostra e calculo a média desses valores para a amostra, o erro padrão da média, na verdade, me mostra uma distância entre o valor calculado da média amostral, isso é, do estimador, em relação ao parâmetro, isso é, a média da população. Então, o equívoco muito comum é utilizar o erro padrão da média como uma medida de dispersão para os dados, quando, na verdade, ela é uma medida de erro amostral, isso é, da distância relativa entre a média da amostra e a média da população, que geralmente ela é estimada porque nós não temos acesso nem como calcular a média da população, que é um parâmetro. O erro padrão da média é importante porque, mesmo trabalhando com amostra representativa e com um tamanho grande o suficiente, o valor calculado para a média, isso é, para o estimador dessa amostra, dificilmente vai ser exatamente o mesmo valor da média populacional. Então, o uso do erro padrão da média nos permite estimar quão longe esse valor da estimativa está do valor do parâmetro real. Então, eu espero que a partir de hoje, quando vocês representarem os seus dados, vocês tenham uma atenção redobrada quanto à utilização do desvio padrão versus o erro padrão da média. Por último, nós temos o cálculo do coeficiente de variação. O coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média em porcentagem. O seu cálculo é bastante simples. Uma vez tenhamos calculado o desvio padrão, tudo que temos que fazer é dividir esse desvio padrão pelo valor da média do grupo e multiplicar por 100. Usando os mesmos dados dos exemplos anteriores, nós temos aqui o cálculo do coeficiente de variação da seguinte forma. Primeiro, calcula-se a média dos valores, no caso aqui, 210 gramas. Depois, se calcula a variância, em sequência, o desvio padrão, e aí nós dividimos esse desvio padrão pela média e multiplicamos por 100. No caso aqui, o valor aqui foi de 9,14%. Quais são as vantagens do uso do coeficiente de variação? Uma delas é que serve para calcular o grau de variação de dados em relação às médias aritméticas. A segunda coisa é que ele serve para comparar a variabilidade de conjuntos de dados cujas variáveis em estudo são diferentes, pois ele é adimensional. Então, dizer que a variabilidade de uma amostra A foi 14% diferente ou maior do que a amostra B, independente da amostra A ter uma unidade de medida de gramas e a amostra B ter uma unidade de medidas em centímetros, eu terei ideia do nível de variação entre essas amostras. A interpretação do coeficiente de variação, do ponto de vista estatístico, é que se esse coeficiente de variação for igual ou inferior a 15%, eu considero que esses dados têm uma baixa dispersão. Logo, eles são mais homogêneos. Se esse coeficiente de variação estiver entre 15% e 30%, eu digo que esses dados têm uma média dispersão. E quando esse coeficiente de variação é maior do que 30%, eu digo que esses dados têm uma alta dispersão ou uma alta variabilidade.